ao vivo, pô? Segredo, rapaz. Tá perguntando demais. Ao vivo no CD. Bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do programa Imperatriz 24 Horas, uma edição especial, falando sobre o debate de Imperatriz, convidando todos os candidatos a prefeito de Imperatriz. Começamos com as coligações. Foi convidado Adalberto Franco, PT, número 13, está presente. Dá um close ao Adalberto Franco, por gentileza. Está aí o Adalberto Franco, do PT. Kleber Miranda, do PSB, 40, também presente. Muito obrigado por sua presença, candidato. Major Melo, PSOL, 50, presente. Por gentileza, Major Melo. Aloysio Melo, PCB, 21, presente aqui. Muito obrigado por sua presença. Wilson Leite, PSTU, 16, presente, companheiro Wilson Leite. Sebastião Madeira, PSDB, 45. Ali o púlpito dele, infelizmente, está ausente, né? Mostra lá, ausente, o prefeito não compareceu ao debate, mas está aguardado o seu local aí dentro. Carlinhos Amorim, PDT 12, também presente. Muito obrigado, Carlinhos Amorim. Rosângela Curado, Democrata, número 25. Obrigado, doutora, pela sua presença. Justino Filho, PTC 36. Justino Filho, muito obrigado pela sua presença. Ambos sejam bem-vindos a este programa. Um programa que está visando o campo das ideias. Não estamos aqui entrando no lado pessoal de nenhuma família, de nenhum candidato. Queremos apenas que a discussão seja temática, voltada para o bem-estar de Imperatriz, que possamos ter homens aqui e mulheres imbuídos em fazer uma boa administração em Imperatriz. Quem não veio deve ter seus motivos ou porque não quis vir. Todas as pessoas que têm um bom alvito por Imperatriz estão presentes aqui hoje. Então, a norma do debate, eu vou ler os senhores agora para ficar a plenária. O debate será realizado no dia 26 de setembro, às 19 horas, no programa Imperatriz 24 horas, com duração de 2 horas e meia. A ordem de apresentação dos candidatos e posicionamento deles no estúdio serão definidos por sorteio, o qual já foi sorteado. O debate será dividido em 5 blocos com um tempo de 32 minutos para os 4 primeiros blocos e 16 minutos para o 5º e último bloco. Os temas discutidos no primeiro e no terceiro bloco serão definidos por sorteio, que estão aqui. A produção do programa já bolou os programas, botou aqui dentro as perguntas, então vai ser sorteada. Os temas discutidos no segundo e no quarto bloco serão livres, ficando a critério de cada candidato, um perguntando ao outro. No início de cada bloco, um sorteio escolherá o candidato que fará a primeira pergunta ao outro candidato à sua livre escolha. Este, por sua vez, fará a próxima pergunta a um candidato que ainda não falou e assim sucessivamente. Sétimo, o último candidato a perguntar fará a pergunta ao candidato que iniciou o bloco. Cada bloco será aberto e fechado por um candidato diferente. Os candidatos terão 30 segundos para fazer a pergunta. O perguntado terá 2 minutos para responder a pergunta. E quem fez a pergunta terá 1 minuto de réplica. E o que foi perguntado terá 30 segundos para a tréplica. O 5º bloco será o de considerações finais, com 2 minutos para cada candidato. Será, então, despedir cada candidato dando sua consideração final. O debate não admite ofensas pessoais, acusações que atinjam a honra, a dignidade e a moral dos adversários. Queremos apenas uma discussão no campo das ideias democraticamente. O candidato que se recusar ou não vier a participar do debate não terá compensação de tempo na televisão. Foi acordado com as coligações, portanto, o debate está iniciado. Vamos iniciar a partir de agora o sorteio entre os candidatos. Quem fará a primeira pergunta? O nome aqui do escolhido, vamos aqui olhar. Kleber Miranda, foi o primeiro nome a ser sorteado, Kleber Miranda. Senhor candidato, a partir de agora, marcando o tempo, o senhor tem 30 segundos para pergunta. Para perguntar para quem? Fazer a pergunta para o Justino Filho. Tempo valendo a partir de agora. A saúde de Imperatriz, ela está numa situação crítica. Somente 1/4 dos estabelecimentos de Imperatriz são públicos. O investimento em atenção básica, ele é negativo. Se observa que ele é decrescente aqui em Imperatriz. Só se investe em atendimento hospitalar de média e alta complexidade. O que fazer com a saúde de Imperatriz, Justino? A pergunta 2 minutos. A pergunta é muito salutar. O povo de Imperatriz sabe a situação que se encontra
o grande calcanhar de Aquiles do prefeito atual é a saúde, que ele é médico, a esposa médica secretária, e durante 4 anos eles não conseguiram colocar a saúde no seu ponto de investimento. Pegar os recursos da saúde, Kleber, e investir na própria saúde. O problema é que foi montado um sistema onde se entrega um cheque aqui da prefeitura, da Secretaria de Saúde, pela mão, e recebe um retorno em cash do outro. Por isso que o dinheiro da saúde de Imperatriz nunca deu e nem vai dar com a administração igual a do atual prefeito que está aí em Imperatriz, que é o Sebastião Madeira. Ele foi uma negação. Primeiro que ele é médico. Segundo, a esposa dele como secretária de saúde, que é médica também. Quer dizer, nós esperávamos que estivesse a saúde de Imperatriz, né, caminhando numa maneira que pudesse haver os investimentos necessários. Os postos de saúde sobrecarregados de gente, atrás de consulta, atrás de médicos, não encontra médico, o médico tira 2 horas para chegar lá 12 horas e vai embora 2 horas, ele só atende 25 pacientes, então é um absurdo, Imperatriz não tem condição de continuar a gente com Imperatriz vivendo desse jeito, com a saúde, onde o prefeito não fez os investimentos, ainda quer reeleição. Ele ainda está querendo reeleição. Um prefeito que investiu menos do que o ex-prefeito Hildo Marques quer reeleição. Como é que pode? E ele teve os maiores recursos da saúde, porque ele primeiro inventou aquela questão das as crianças começaram a morrer em Imperatriz, né? Que o Jornal Nacional mostrou, o Jornal Hoje mostrou, todo o mundo ficou sabendo dessa notícia. Morreram 22 crianças em Imperatriz por falta de UTI. Por quê? Porque o prefeito resolveu, em Imperatriz, botar as pessoas numa situação de como? Vou empurrar a secretaria, o secretário de saúde do governo do estado na parede. Ou me dá as UTI, o dinheiro das UTI, ou então nós vamos deixar as crianças morrer. E morreram mesmo. Morreram e estão na situação que está. Então, Kleber, não tem jeito, viu, meu povo? A gente continuar com um prefeito que não fez os investimentos que ele conhece como médico Imperatriz. Então, por isso, nós somos contra totalmente esse sistema que está aí. Tempo esgotado. Candidato Kleber Miranda, réplica de 1 minuto. A gente vê que a situação mesmo é crítica. A gente vê que o Socorrão está inchado. A proposta do PSB, Kleber Miranda, é descentralizar o Socorrão, investir em atenção básica e nos bairros mais afastados, a gente fazer dos postos de saúde, como na Vila Cafeteira, na Vila Vitória e também na Vila Nova, colocar atendimento médico, de enfermagem e odontológico 24 horas e investir em atenção básica. O povo está morrendo aqui em Imperatriz, está morrendo de morte besta, de morte que você pode evitar com investimento em atenção básica. A tréplica, 30 segundos. Eu acredito muito que Imperatriz, o próximo prefeito, que pode ser o Justino Filho, porque não eu? Nenhum aqui é melhor do que eu, e nenhum que não veio. Esse aqui é pior mesmo. Então, eu acredito muito que Justino Filho, como prefeito, por conhecer e saber como o povo sofre, é por isso que eu estou aqui nesse debate, para pedir o voto de vocês. Porque no horário eleitoral não está dando tempo. Lá é simplesmente 1 minuto e 10 e acabou o programa, como acabou aqui agora a minha fala. Pois bem, então o Justino Filho vai fazer a próxima pergunta para o candidato com o tema financiamento de campanha. Quem se pergunta, Justino? Eu vou perguntar para o Wilson Leite, do PSTU. Wilson, a gente vê em Imperatriz essa situação, né, dos partidos, tá todo mundo liso, só o prefeito atual que tem dinheiro doido, né? A gente tá vendo como é que tá aí. Como é que você vê essa questão do financiamento público de campanha? Olha, Justino, não é só o prefeito que recebe financiamento de campanha de grandes grupos empresariais, grandes empresários. Nesse debate aqui, há vários candidatos que são financiados pela burguesia de Imperatriz, né, que é o grande empresariado, o grupo econômico que verdadeiramente lucra dentro da gestão municipal. O PSTU se orgulha de ser totalmente financiado pelos militantes de Imperatriz, pelos trabalhadores que acreditam num projeto socialista, a qual nós representamos aqui. Nós representamos um projeto ideológico, nós representamos o PSTU, um partido de militantes operários, trabalhadores, que estão na política, que a gente chama de política burguesa, para dar uma opção de voto para os trabalhadores, para dizer que os trabalhadores têm que tomar o poder econômico, político, para mudar a sociedade. Então, a nossa proposta, nós não aceitamos financiamento de campanha, mas vários candidatos aqui de Imperatriz são financiados, sim, por grandes grupos empresariais, porque são eles que lucram com gestões neoliberais, gestão que representa seus interesses dentro da gestão municipal. O PSTU é contra esse tipo de campanha. Nós não temos a mesma estrutura, enquanto que os grandes candidatos têm aí poder econômico para comprar voto, comprar com obras, com dinheiro mesmo,
contratando cabos eleitorais, apesar de dizer que é voluntário, mas não tem nada de voluntarismo no campo eleitoral. O único voluntário é de um partido de esquerda, que tem o seu tempo disponível, inclusive após o horário de trabalho de expediente normal, mas os que estão lá segurando bandeira, cabos eleitorais, eles têm que ser remunerados sim. Então não há nada de voluntarismo, há muita compra de voto através dessa contratação. Então, o PSTU se orgulha de se autofinanciar e nós defendemos o autofinanciamento em tudo. Temos esgotado. Justino Filho, 1 minuto para a réplica. Então, nesse caso, o PSTU vai montar uma grande, né, campanha aí para poder vigiar essa questão da compra de voto. Eu fico feliz com essa postura do candidato do PSTU, porque nós vamos precisar de fiscalização, porque o doido, o dinheiro vai correr mesmo, meu amor, vai correr, porque o cara está preparado para gastar. Como é que o PSTU vai fincar essa bandeira para defender nós aí, para não deixar o povo comprar os votos do povo? Olha, Justino, infelizmente nossa militância é muito pouca para estar fiscalizando. Quem tem que fiscalizar são os poderes constituídos, a Justiça Eleitoral e os outros partidos que têm o interesse também de ganhar, chegar ao poder para fazer os acordos econômicos. Nós não temos tempo para fiscalizar, nós temos tempo de conscientizar os trabalhadores para escolher candidatos da sua classe social, honestos e dispostos a governar para os trabalhadores de Imperatriz. Então nós vamos cumprir esse papel até o fim da campanha. Apresentar as propostas e esperar que os eleitores de Imperatriz votem no PSTU, votem no Operário. Pois é, vamos fazer agora o sorteio do próximo tema. O Wilson Leite só pode perguntar a outro candidato que não foi perguntado ainda. O tema escolhido é terceirização de serviço da saúde pública de Imperatriz. A quem isso pergunta? A senhora Rosângela Curado. Senhora Rosângela Curado, a senhora é financiada por um empresário do ramo da saúde aqui em Imperatriz, que há muito tempo veio recebendo contratos em aluguéis de equipamentos e outras coisas. Como é que será esse vínculo do seu possível governo com esse empresário, que inclusive é financiador da sua campanha? Bom, em primeira instância eu quero dizer que Imperatriz ela é constituída de uma rede privada de serviços públicos. E que dentro do serviço público existe uma licitação. Não é qualquer pessoa que chega para prestar serviço. Aqui nós sabemos que todo o serviço de imagem da cidade de Imperatriz foi feito um processo licitatório para que as empresas que se habilitam, que têm as certidões, participam desse processo e quando são habilitadas, elas prestam serviço para a cidade de Imperatriz, porque ao longo dos anos nós não constituímos uma rede própria de serviço público. Nós não temos hospital próprio, nós não temos centro de imagem diagnóstico, nós não temos centro de consultas especializadas. Então eu entendo que as pessoas que estiverem habilitados para participar de um processo licitatório, já que nós não temos ainda uma rede constituída de serviço público, eu preciso dar assistência à população. Agora, cabe a nós, enquanto prefeito da cidade, fazer o melhor pela população, primar pelo atendimento para o povo. E nós não podemos esquecer que o dinheiro da saúde existe o controle social, que é o Conselho Municipal de Saúde. Então eu entendo, Wilson Leite, que o serviço público de saúde, ele não é comprado com apadrinhamento político, ele é comprado com processos licitatórios, licitação pública. Nosso governo será um governo de transparência, porque é um governo voltado para o povo. O recurso público da saúde de Imperatriz sempre tem este problema, porque recebe SUS, mas não compra em tabela SUS do setor privado. Temos que construir uma rede própria de serviço público. Eu defendo isso. Tempo da réplica, 1 minuto. Senhora Rosiana, o PSTU não acredita, Rosângela, o PSTU não acredita essa independência. Toda pessoa que financia um candidato, ele faz um investimento. A senhora, numa entrevista, disse bem claro, não encontramos empresário para investir e financiar a nossa campanha. Mas, pelo contrário, há um grande empresário que financia sim, e os processos licitatórios, eles são viciados. Dentro da legislação burguesa, você faz a licitação no todo o trâmite normal. Mas há a questão do vício da licitação, direcionamento de licitação. Então, dizer que apenas vai cumprir a lei, para a gente isso não resolve. Nós temos aqui fazer com que o serviço público de saúde seja 100% público em Imperatriz.
Isso, Um minuto, não réplica. não se constitui um serviço público de saúde da noite para o dia. Talvez você fale isso porque você não tem conhecimento específico da área da saúde. Mas eu quero dizer para você que o nosso governo vai ser um governo transparente. Se nós chegarmos lá, você vai poder estar presente lá na hora da licitação e você vai ver realmente que vai ganhar quem tiver o menor preço. O que eu não posso deixar é de dar assistência à população e fazer uma saúde de qualidade, que é o que a população espera e anseia. O próximo tema a ser sorteado é o seguinte, cultura e lazer. Doutora Rosângela Curado pergunta para quem? Vou fazer essa pergunta para o Adalberto Franklin. Adalberto, o que você pensa, se você chegar a ser prefeito da nossa cidade, de Imperatriz, nos seus investimentos para a cultura, no que diz respeito às nossas festas típicas do Maranhão? Como você pensa em fazer a diferença sendo prefeito da cidade de Imperatriz? E quais serão os investimentos que você quer fazer na área da cultura, já que a população anseia tanto por esse resgate cultural na nossa cidade? 2 minutos. Bom, primeiro é preciso compreender Imperatriz enquanto polo cultural. Imperatriz é uma cidade multicultural, não tem uma cultura específica. Mesmo o Bumba Meu Boi do Maranhão não é característico do sul do Maranhão. Então, em primeiro lugar, é resgatar as origens da cultura popular. Em segundo lugar, é permitir o financiamento das pessoas que fazem cultura, dos grupos que, na verdade, em Imperatriz fazem aquilo que se chama de tradição cultural, que, na verdade, não existe e está em formação. Então, o nosso projeto, na verdade, em relação à cultura de Imperatriz, é permitir que o governo, o município, possa financiar a cultura, os produtores culturais, através de pelo menos 2% do seu orçamento destinado à cultura, que é isso que nós discutimos hoje em nível nacional, sobre o financiamento da cultura no Brasil. E Imperatriz precisa muito disso, porque nós temos uma fundação cultural, que inclusive eu fui o primeiro presidente dela, e que o governo desse período, do governo de Hildon Marques, quando foi eleito a primeira vez, ele quis extinguir a fundação e extinguiu o fundo que permitiria, desde aquele tempo, financiar a cultura de Imperatriz. Lamentavelmente, nunca mais isso voltou à pauta e os produtores culturais de Imperatriz têm sofrido muito por causa disso. Então verificamos o quê? Nesses espaços em que as pessoas que tentam produzir cultura sempre sofrem e os contemplados têm sido os apadrinhados dos governos. Então os projetos culturais que a gente tem visto nesse governo, por exemplo, somente têm beneficiado aquelas pessoas que estão ao lado do prefeito, que defendem o prefeito e não tem algo sério que devia ser um projeto de editais, um projeto que fosse democrático para promover a cultura de Imperatriz. Eu entendo a importância que se tem de realmente transformar, não em fundação, mas fazer um projeto de lei, enviar para a Câmara e criar uma Secretaria de Cultura na cidade de Imperatriz. Nós estamos falando da segunda cidade do estado do Maranhão e nós podemos buscar recursos junto ao governo federal para fazermos esse resgate cultural na nossa cidade de Imperatriz. De fato, a nossa cultura é muito diversificada, até porque é uma cidade que vem pessoas de todas as regiões. E com isso nós entendemos da importância que se tem de realmente fazer cultura na nossa cidade. Não esquecendo das festas populares, dos incentivos às quadrilhas, dos incentivos ao Bumba Meu Boi, dos incentivos às danças de rua, os grupos que nós temos na nossa cidade. Então, importante é se tornar, fazer um projeto de lei para que se tenha uma Secretaria de Cultura na nossa cidade. O próximo tema tem a réplica, né? Olha, a Secretaria de Cultura hoje é uma coisa que não há necessidade de Imperatriz. As cidades mais democráticas que tem, ele trabalha através de fundações. As fundações, inclusive a Fundação de Imperatriz, ele teria o papel exatamente de promover as políticas públicas de forma mais democrática, com a presença e a participação por representantes de um colegiado dos fazedores de cultura. Então, na verdade, o que falta é apoio, falta políticas, na verdade, de financiamento para a cultura de Imperatriz. Não precisa uma secretaria. Tempo esgotado. O próximo tema a ser sorteado, Adalberto Franklin, você pergunta para quem? Eu quero perguntar para o Major Melo. Matadouro Municipal, Operação Imperatriz. O Matadouro Municipal sempre foi acusado um problema para o município em relação à questão da saúde, à questão da sua qualidade exatamente de funcionamento. Então, temos também um problema muito sério que são denúncias há mais de 3
de vários anos, na verdade, se tem denúncia exatamente da questão do abatimento e do pagamento. Na última semana, inclusive, tivemos denúncias pela internet da forma do recebimento e da falta de transparência no abate. Então, é um caos que é usado, na verdade, para o financiamento até de campanhas políticas. O que você tem a dizer? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que o município de Imperatriz, nesses 4 anos de gestão, recebeu da saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, 292 milhões de reais e alguns centavos. Então isso é um dinheiro suficiente para se promover a saúde em todas as suas instâncias, em todos os níveis, na promoção, na cura e principalmente esse fato que você levantou agora do matadouro. Quando alguém faz o abate ou o transporte de uma res, de um animal, fora daqueles padrões definidos pelo serviço da Secretaria de Saúde do município, ela comete um delito. Então o que se vê hoje em Imperatriz é exatamente isso, é a falta de cuidado com o ser humano, não é, principalmente não é, no abate das reses, porque isso pode gerar inclusive uma epidemia. E o pior do que isso, Adalberto e meu telespectador, o pior do que isso é que, além desta situação, nós temos aí um descaso que pode descambar para uma corrupção generalizada em Imperatriz através desse matadouro que já tem diversas questões aqui instaladas em Imperatriz. Bom, nós temos a questão que foi uma denúncia que ocorreu há pouco e não foi a primeira vez, em relação aos pagamentos exatamente dos serviços do matadouro, que não vem sendo feito em banco, é coletado diretamente em espécie, e isso, na verdade, ninguém sabe sequer se esse dinheiro realmente entra nos cofres da prefeitura. Isso já foi denúncia de outros governos, é uma denúncia que permanece e agora ressurge ela aí. Então, é um problema que a gente verifica de falta de transparência, de incoerência na questão da transparência administrativa, que nos preocupa muito, de se usar o matadouro exatamente e colocar na mão de políticos para fazer esse tipo de trabalho. Verdade, o matadouro não pode ser feito dessa forma, ser utilizado dessa forma para financiamento de campanha. O gestor público, além dele ter o cuidado das pessoas, de cuidar bem da saúde das pessoas, ele deve fiscalizar suas ações. Esses fatos acontecem porque o poder público ele é muito omisso e deixa de cumprir com a sua obrigação de fiscalizar. Pois bem, o próximo tema que vai ser feito para o Adalberto. Adalberto foi o último perguntar, não foi? Então o tema é segurança municipal. Pergunta para quem, Adalberto? É o Melo que pergunta. Melo, perdão, Major Melo. Sua pergunta para quem? Segurança municipal. Vou perguntar para o Carlinhos Amorim. Carlinhos, em 2008, o Hildon Marques fez um edital para a Guarda Municipal. O atual gestor não deu continuidade a esse edital. Você, sendo prefeito de Imperatriz, você abriria um edital para constituir a Guarda Municipal de Imperatriz? Um dos compromissos nossos, Major Melo, você que está em casa nos assistindo, nos vendo nesse momento, é a implantação da Guarda Municipal. A exemplo do que já ocorre em vários municípios do país. E é um sucesso o funcionamento da Guarda Municipal. A presença do guarda nas praças, nas escolas, nos prédios públicos do município é comprovadamente uma segurança proporcionada pelo município àqueles que estão por ali transitando. É um compromisso nosso e nós vamos implantar a Guarda Municipal para que possa não só proteger os prédios, mas também ser um fator de inibição da ação dos marginais que rodeiam os alunos das portas das escolas, os idosos quando se dirigem ao banco para receberem os seus aposentos, aqueles que circulam pelas praças, enfim, as pessoas que estão próximas aos prédios públicos. É um compromisso nosso, também presente a Guarda Municipal no mercado municipal de Imperatriz. Eu tenho conversado com os feirantes e eles reclamam a necessidade, dentre outras, da presença de um guarda municipal ali para trazer segurança não só aos comerciantes, como também aos consumidores, que se dirigem para lá aos domingos e aos outros dias da semana para fazer as suas compras. Ok, segurança pública é um dever do Estado, é um direito do cidadão
brasileiro. E o município, enquanto ente político, deve cuidar da questão da segurança do cidadão. Nós também vamos criar a Guarda Municipal. Agora, Carlinhos, eu vou criar a Guarda Municipal e vou pagar com o salário que a atual gestão paga para os funcionários marajás. Sabe o que é funcionário marajá? É aquele que recebe sem trabalhar. São centenas de pessoas recebendo dinheiro em Imperatriz sem dar um prego numa barra de sabão. Eu prefiro pagar uma guarda porque eu vou proteger o cidadão e vou proteger também o patrimônio do município. Você como vai pagar a guarda? Primeiro, lamentar uma promessa de campanha anunciada em 2008 e não cumprida. Uma delas, que é a implantação da Guarda Municipal. Já disse, é uma medida extremamente simpática e que oferece segurança pública àqueles que precisam. É uma contribuição do município para que a segurança possa acontecer na nossa cidade. A Guarda trabalhando em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, da mesma forma que acontece na cidade de Sobral. Eu tive a oportunidade de visitar Sobral, no Ceará, e lá a Guarda é um sucesso. Funciona perfeitamente. Candidato, tempo esgotado. Terminou o tempo. Vamos agora para o próximo tema. É o seguinte: locação de prédios e carros ao município de Imperatriz. Pergunta para quem, candidato Carlinhos Zamburim? Eu quero perguntar... Aloysio, só tem o Aloysio. Quero perguntar ao Aloysio Melo. É noticiado na cidade a quantidade de imóveis particulares e até de lideranças políticas alugados pela Prefeitura Municipal de Imperatriz para funcionar como creche e como escolas. Como será o posicionamento do prefeito Aloysio Melo com relação a esse escândalo? Porque nós entendemos que é um desperdício de dinheiro público. O que se gasta com aluguéis de imóveis particulares, valores suficientes para que a Prefeitura possa construir escolas, possa gradativamente construir mais postos. Tempo esgotado. Aloysio. Candidato, primeiro que o PCB 21 vai administrar não para o capitalismo, e sim para os povos, para os trabalhadores. Os órgãos públicos de Imperatriz hoje estão totalmente abandonados. Se você olhar o prédio da própria prefeitura, aonde seria uma área de turismo, aonde as pessoas, quando casavam ali no fórum, iriam tirar fotos, a primeira ação do atual gestor foi podar, foi cortar aqueles pés de árvore para que as pessoas não tivessem acesso a um patrimônio público onde ele já abandonou. Se você for hoje no prédio da prefeitura, você vai ver que a estrutura física já está praticamente, provavelmente irá cair, antes desse atual prefeito entregar a gestão para o outro prefeito no dia 1º de janeiro de 2013. Hoje existe um shopping aqui que está lá sendo pago preços altíssimos, aonde deveria os órgãos públicos do município estar na mão do gestor municipal junto com os seus administradores. Imperatriz, órgãos públicos estão abandonados. E a iniciativa privada, que é quem banca a campanha desse cidadão que deveria estar aqui, o atual prefeito, quem deveria estar aqui era ele para dar essa resposta. Mas eu estou dando a resposta de que esse prefeito aqui que não veio para o debate, que ele não tem coragem de falar a verdade, ele não tem coragem de encarar as câmaras de Imperatriz e principalmente do Imperatriz 24 horas, ele era quem deveria dar essa resposta. Agora, o que nós temos observado, Carlinhos, é que nós precisamos mudar o pensamento primeiro dessas pessoas que investem a campanha dele, para que eles continuem usufruindo da miséria do povo. Você pode ver, já foi discutida aqui a questão da saúde. A saúde não existe porque também são eles quem banca a campanha desse médico, que passou 16 anos como deputado federal. Carlinhos Zamburim. Nós lamentamos profundamente o desperdício de dinheiro público. Consultando o portal da Transparência, que informa os recursos, as receitas de todos os municípios brasileiros, podemos constatar que Imperatriz vai fechar 2012 com quase R$1 bilhão de receitas. Recurso suficiente para a construção dessas creches, das escolas, de postos, do nosso hospital que tanto precisamos. O nosso governo terá compromisso com a moralidade, combater o desperdício de dinheiro público, respeitar o dinheiro do cidadão. O dinheiro é do povo. O povo é que determina ao prefeito o que deve ser
utilizar, em que deve ser utilizado esse recurso. Vamos criar uma equipe competente, exigir dedicação e vigiar, não roubar e não deixar roubar. Luiz, réplica, tréplica. No nosso governo do PCB 21, o Partido Comunista Brasileiro vai administrar os nossos órgãos públicos, vamos valorizar os nossos funcionários públicos para que eles tenham motivação até mesmo para cuidar do nosso patrimônio que está totalmente abandonado. Tempo esgotado, vamos para o próximo tema. Luiz, o senhor pode agora retornar a pergunta ao seu Kleber Miranda. E o tema escolhido aqui é Educação Municipal. Candidato Kleber Miranda, Imperatriz, hoje mais de 100 escolas são municipalizadas. A única obra que esse prefeito fez até hoje foi inaugurar um muro ali na Estrada do Arroz por R$78 mil. No seu governo, o que o senhor irá fazer para que essa educação realmente venha funcionar de verdade? No governo Kleber Miranda, nós vamos reagir contra essa falta de vergonha, pouca vergonha. Como a escola Souza Lima, que várias vezes foi mostrada a situação dessa escola. Nós vamos investir em reconstruir escolas que estão depredadas, que estão em situações caóticas. Vamos construir escolas novas com atendimento integral e vamos acabar com essa indústria do aluguel, que foi o que foi referido na pergunta anterior. É uma falta de vergonha, entendeu? Um município como Imperatriz, que tem mais de 160 escolas e mais de 100 escolas, sendo elas de prédio de pessoas alugadas. E o pior, existem prédios que são alugados e os proprietários desses prédios são os diretores da escola. A gente vê que falta fiscalização, que falta bom senso e que falta vergonha na cara. Nós vamos investir em saúde, vamos investir em escolas de atendimento integral, vamos investir no professor, vamos investir no aluno, na capacitação do aluno, para que ele pratique esporte, para que essa escola tenha internet banda larga, para que essa escola seja aberta no final de semana para a comunidade poder usufruir dessa internet. Vamos investir no aluno e na escola. E vamos construir o maior número de escolas possíveis e acabar com essa pouca vergonha. O que acontece hoje em Imperatriz é que essas escolas são municipalizadas e o secretário de saúde está obrigando as diretoras de escolas fazer, dentro da própria escola, comitês eleitoral. É preciso que a justiça eleitoral tome muito cuidado. Hoje eu já fiz uma caminhada aqui no Bacuri e já estava havendo uma reunião de uma candidata a vereadora que é professora dentro de uma escola municipalizada para pedir voto para ela e para o atual prefeito que não teve coragem de vir aqui para o debate. Candidato. Inclusive, eu conheço uma professora que ela é concursada e ela foi colocada contra a parede. Reduziram o salário dela e ela está no escanteio. Então falta vergonha. Imperatriz já é uma cidade que é para estar em outra situação. A educação aqui está uma vergonha. Bom, tempo esgotado. O primeiro bloco, então, foi concluído. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos com o segundo bloco, fazendo novamente o sorteio. Mais 8 temas. Vamos colocar no terceiro bloco.